Diversificar para crescer, respeitando as regras técnicas e de manejo e com um olho sempre nas oportunidades de mercado. Eis algumas das mensagens deixadas pelo programa Duas Safras, onde ele vem sendo realizado. Nesta quinta-feira foi a vez da etapa Centro-Sul, aqui no município de Camaquã, na sede da Associação Comercial e Industrial, a ASIC. Aqui se falou bastante nas culturas de inverno, se falou bastante em técnicas, se falou em mercado também e se falou também nessas oportunidades. Eu falei aqui durante e ao final desse Duas Safras, realizado aqui em Camaquã, diga-se de passagem, na mesma semana em que tivemos também a etapa Bagé, na terça-feira. E eu falei com algumas das lideranças e dos técnicos e profissionais que estiveram aqui falando para um bom público que esteve aqui nesta etapa de Camaquã, entrevistas que a gente confere agora no Conexão Rural. Essa conscientização, ela começa a se reverter em produção? Eu não tenho dúvida quanto a isso, mas é verdade também, Alex Soares, que nós temos um degrau muito forte para ultrapassá-lo, que foi o reflexo do que aconteceu com a seca que colheu uma boa parte da soja do Rio Grande do Sul e da lavoura de milho do Rio Grande do Sul. E isso aí trouxe uma descapitalização para o produtor rural, e não só para o produtor rural, como também para o sistema como um todo, porque ao produtor, ao não conseguir pagar as suas contas, os seus financiamentos, ele traz uma fragilidade. E evidentemente que tem muito produtor, e eu estou vendo isso aí pelo estado afora, que está com dificuldades financeiras para se lançar nesta próxima safra, porque foi a tempestade perfeita. Olha bem, nós plantamos com custo elevado, colhemos a safra já com derretimento de preços em quase todos os produtos e ainda uma colheita ruim, a não ser pequenas regiões, e esta região foi muito privilegiada. Toda a região do litoral do Rio Grande do Sul colheu razoavelmente bem, porque tiveram chuvas mais regulares, mas isso não aconteceu, por exemplo, na região das Missões, em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós vamos ter essa dificuldade, que ainda não está equacionada. O plano agrícola está aí, mas nós não sabemos até que ponto, porque realmente com recursos, com algum recurso de governo para baixar a taxa de juros, ou seja, de subsídio, é a parte menor do plano. O resto é juro de mercado. E sabemos que a taxa de juros, embora ela seja consequência e não causa, ela está em patamares elevados, ainda que hoje tenha caído, ontem melhor dito, tenha caído 0,5%. A Selic de 3,75 para 13,25, que já é alguma sinalização mais positiva. Claro que o produtor está apostando, porque ele é um esperançoso por natureza. Na próxima safra, até temos uma previsão climática bem mais interessante, de El Niño, que esperamos não seja excessivo, porque também, se for excessivo, também traz problemas. E, de qualquer maneira, também uma melhor precificação dos mercados, que hoje o mundo está muito parado em função da China ter se retraído. Trouxeste aqui com muita propriedade os teus números. Cada propriedade, logicamente, tem a sua realidade. Agora é importante, né? Esse controle dos custos ele é fundamental para aquilo que se quer lá, que é o maior objetivo, que é a rentabilidade. Exatamente, Alex. E isso é que nós temos batido muito. Talvez lá na década de 70, 80, aquele produtor que fosse exclusivamente um bom produtor na acepção da palavra, ou seja, que ele realizasse bem os seus tratos culturais no seu dia a dia, ele tinha sucesso na atividade. O que nós acompanhamos de lá para cá é um aumento da complexidade da nossa atividade, um apertamento de margens, um apertamento de comercialização, e essa diferenciação que nós temos assistido exige sim hoje do produtor que ele suba um degrau qualitativo dentro do seu negócio e passe sim a ser um empresário rural, um sujeito que conhece os números da atividade e que efetivamente tem o seu negócio na mão. Ele não pode descobrir se ele vai ter rentabilidade, se ele vai ter lucro ou prejuízo, quando ele acabar de vender toda a produção dele e olhar se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro. Ele tem que fazer um planejamento, um orçamento e brigar para concretizar aquele objetivo que ele traçou lá no início da safra e não no final, quando a situação já está posta. Então, a exigência que nós temos hoje enquanto produtores é muito superior ao que nós tínhamos
tínhamos alguns anos atrás. Nós estamos falando de culturas de coxilha, né? De culturas que se adaptam muito bem aos morros, à declividade. Esse sistema, ele faz com que se compense esse excesso hídrico da várzea. Só isso é o suficiente, por exemplo, para termos produtividades parecidas com a dos terrenos e das áreas que são já próprias para essas culturas de inverno? A pergunta é ótima, Alex, porque no início eu jamais imaginava que nós íamos chegar no top desses de Passo Fundo, Cruz Alta, Ibirubá, Ijuí, Santo Ângelo, que são solos que a gente diz, são solos para soja, solos para arroz, para trigo. Daí você começa a usar e começa a colocar água quando é necessário no Sul-Camaleão, uma adubação dentro da exigência, né? O milho precisa de tanto de ureia, de nitrogênio, vamos colocar, a soja, potássio, fósforo, vamos colocar, está sendo colocado e os números estão chegando. E a gente começa a avaliar o limite à água. Nós conseguimos colocar água, a planta consegue se desenvolver melhor, chega a compensar talvez o fato de não termos um solo, né, latossolo, esses solos maravilhosos da metade norte do estado. Eu acho que a água, e aliás nós acreditamos, que a água é que tem trazido para nós esse benefício. Como um colega falou anteriormente, nunca faltou água no projeto Sul-Camaleão. A planta está sempre desenvolvendo. É por aí que nós estamos justificando neste primeiro momento. Nós estamos falando de uma quebra de paradigma, né? Nós estamos falando aqui numa região de produção de arroz, que depois veio a soja e ajudou muito, né, nessa pedagogia, digamos assim, agronômica e de produção. E agora nós estamos falando na introdução de culturas de inverno nesse nosso sistema de produção. E aí a gente tem uma série de cuidados. Falavas ali na questão do plantio direto, por exemplo, no enraizamento, né? Esse é um ponto importante, é saber que solo tu tem, o que tu tem naquele solo e o que precisa trabalhar também. Sem dúvida. Às vezes a gente acha que é a palha que vai construir a matéria orgânica e não, o que constrói a matéria orgânica é a raiz, né? A gente está entendendo cada vez mais a importância dessa biologia, a gente está investindo em bioinsumos. Esse é um ponto que também, além dos diferentes cultivos, a gente está saindo um arroz, entrou a soja, a pecuária agora para o milho, para o trigo, né, em áreas baixas, em áreas de coxilha, sistemas diversificados que vão trazer mais renda, mas que vão sequestrar carbono. E sequestrar carbono no solo em profundidade. E a raiz, ela não traz só essa questão do carbono, essa ativação biológica que revoluciona o resultado, dá mais eficiência, mas ela cria um poro que vai garantir que a água infiltre em profundidade. Né? Mas além da água, quanto maior esse bioporo, né, que está relacionado à infiltração, maior é a profundidade da raiz da minha planta que vai me trazer a renda, e isso vai trazer mais resiliência para ela em anos ruins, em anos de seca ou algum estresse, mas também, né, um potencial produtivo muito maior. Isso é verdade para qualquer cultura. Em qualquer terreno. E em qualquer terreno. Então eu ter essa visão ampla de fertilidade, né, e a estrutura ela é o centro, né, a gente tem uma análise de solo e é ali que a gente vai definir o quanto a gente vai investir. O fertilizante hoje pesa bastante, né, então a importância da estrutura ela é grande, mas então eu ter a visão da química associada muito à física e à biologia, e aí saber como intervir. E esse enraizamento de um sistema mais diversificado, ele ajuda totalmente nesse conceito, né, amplo de fertilidade. Né?